Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia BI Pro. Eu sou o Lincoln Oliver. Quero te fazer uma perguntinha. Você tem 5 minutos para aprender Power BI, então é tudo que eu preciso para te ensinar como construir um histograma no Power BI de maneira muito fácil. Então, se você trabalha analisando dados, o histograma é um visual bastante importante quando você quer entender a distribuição dos seus dados. A gente trouxe um exemplo bem simples aqui para te ensinar a fazer histograma em 5 minutos com um truquezinho do Power BI que quase ninguém conhece. Então já vai deixando o seu like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal da Academia BI Pro para não ficar por fora de nenhum dos novos conteúdos. E hoje a gente vai falar como criar um histograma no Power BI. Se você não conhece o que é um histograma, histograma ele é muito parecido com um gráfico de colunas, tá? Ele é basicamente um gráfico desse tipo aqui, onde as colunas elas vão estar um pouquinho mais juntas do que normalmente a gente veria num gráfico de colunas. Então, para a gente entender melhor um pouquinho disso, eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho uma base de dados extremamente simples, onde eu tenho aqui um monte de alunos, tá? E a nota desses alunos. E vamos entender, vamos pensar que eu queira saber a distribuição de alunos por nota. O que é essa distribuição, tá? Eu vou abrir uma nova página aqui no nosso dashboard para a gente dar uma analisada nisso. E pensa aqui o seguinte, tá? Eu tenho várias notas possíveis para cada aluno. Deixa eu colocar aqui na minha tabela as minhas notas, então tenho alunos que tiraram 0, alunos que tiraram 10, 20, etc e tal. E eu tenho a quantidade de alunos que tirou cada uma dessas notas. E é exatamente isso aqui que eu quero enxergar em um gráfico de barras. Eu quero saber a distribuição, onde está posicionado ali a maior quantidade de alunos baseado na nota que ele tirou. E para isso eu preciso transformar mais ou menos isso aqui que eu tenho num gráfico de barras. Só que o histograma, como eu falei anteriormente, ele não é um gráfico de barras simplesmente. Então eu não posso chegar aqui e colocar no Power BI dessa forma aqui mais ou menos, ele vai ficar bem parecido com o que é o histograma, só que aqui no Power BI a gente tem um truque para deixar ele bem mais parecido com o histograma que a gente vê na internet, que é muito utilizado para analisar distribuição, exatamente como esse exemplo que a gente tem aqui, distribuição de uma base de dados. E para a gente fazer isso, a gente precisa deixar essas barras mais juntinhas. E aqui que vem o grande segredo de transformar o gráfico de colunas normal do Power BI em um gráfico de histograma, tá? Bem parecido com aquele que a gente vê na internet, tá aqui no nosso painel de formatação. Se a gente vier aqui em colunas, a princípio ele não vai mostrar a opção pra gente, até porque a gente está usando uma coluna numérica aqui no nosso eixo X. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no eixo X e mudar o tipo dele de contínuo para categórica. E na hora que a gente fizer isso, a gente vai habilitar uma nova opção aqui na parte de colunas, chamada espaçamento. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, na verdade, é reclassificar esse eixo aqui para ser considerado por nota, tá? Para ele pegar a nota aqui certinha. A gente vai colocar ele em ordem crescente aqui também, né? Então eu consigo ver a distribuição de alunos, eu consigo ver que a maior parte dos alunos aqui tira entre 40 e 50 nota aqui. Isso é uma distribuição normal. Para quem conhece um pouquinho mais de estatística, sabe muito bem que isso aqui se parece bastante com uma distribuição normal. E aqui tá o truque, no espaçamento você consegue diminuir o espaçamento entre cada uma das colunas aqui para criar um histograma de fato aqui no Power BI. Então tem histograma que ele é completamente assim, ó, sem espaço nenhum, é bem utilizado. Eu particularmente prefiro deixar ele pelo menos com um espacinho aqui, eu consigo ver melhor as categorias. E aqui tá o seu histograma no Power BI, muito rapidinho, em menos de 5 minutos está pronto aqui no Power BI. Então, se você não sabia dessa dica de como transformar um gráfico de colunas no Power BI em um histograma, fica aí uma grande dica para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal da Academia BI Pro e também deixar aqui nos comentários se você está gostando desse tipo de conteúdo, que tipo de conteúdo te agrada mais aqui no canal, para a gente poder produzir cada vez mais o tipo de conteúdo que faz sentido para você, como alguém que nos acompanha aqui desde sempre. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.